Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à palestra live da Casa de Solidariedade e Beneficência, aqui de Santo André, São Paulo. Essa noite a gente vai ter uma super palestra com o Marquinhos, cujo tema é Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vocês sabem quem disse essa frase, né? Essa frase está na Bíblia. Vou deixar para o Marquinhos contar para vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer, em nome da Casa de Solidariedade, o nosso drive-thru das massas, que foi um sucesso. Nós tivemos muitas encomendas, as pessoas gostaram bastante. Então, a gente queria agradecer todos que colaboraram, né, para o nosso drive-thru das massas no sábado passado. A gente também gostaria de agradecer muito as doações. Temos recebido muitas doações, que são muito necessárias para a nossa casa. Quem quiser ajudar a Casa de Solidariedade, é só procurar nossa página lá no Facebook, Casa de Solidariedade Beneficência. Lá tem todas as informações para você doar, tem o nosso Pix. Você pode também levar as doações até a nossa Casa de Solidariedade. São muito importantes essas doações para a gente. E eu queria também convidar todos vocês para iniciarem conosco o curso básico online, né? Um estudo do Espiritismo, que vai começar no dia 5 de junho. Vai ser todos os sábados, das 14h30 até as 16 horas. Então, quem quiser, faça a sua inscrição para começar o curso básico de estudo da doutrina espírita. Vocês podem se inscrever através do Messenger, lá do Facebook da Casa de Solidariedade. Mandem uma mensagem para nós. Lá vocês podem colocar o número do celular, que vai ser criado um grupo de WhatsApp para esse curso, para que vocês possam receber o link, né? No primeiro momento, o curso vai ser realizado através da plataforma Hangouts. Então, vocês se inscrevam, entram para o grupo do WhatsApp e aí recebem o link para começar o curso básico, né, de estudo da doutrina espírita no dia 5 de junho. Então, quem quiser, se inscreva mais ou menos até o dia 1º de junho, para já ficar tudo certinho no grupo e receber o link. Agora, nós vamos fazer a prece inicial e depois já passar a palestra para o Marquinhos. Então, vamos lá para a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, para aprender um pouquinho mais da sua doutrina e aplicá-la no nosso dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, abençoe a todos que estão nos acompanhando neste momento. Abençoe principalmente o nosso palestrante da noite, o Marquinhos, para que ele seja iluminado pelos bons espíritos, que a sua palavra possa fluir para todos nós, que nós tenhamos o entendimento necessário para compreender esse tema tão importante. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Te agradecemos, Senhor, as bênçãos que recebemos. Agradecemos a bênção da vida, agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome e vamos dando início à nossa palestra de hoje com a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Com a palavra, o Marquinhos. Boa noite a todos. Obrigado, Karina, pela receptividade. Boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo. Boa palestra. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você e todos os amigos da Casa de Solidariedade, amigos desses que a gente não pode, neste momento, né, estarmos aí
reunidos na casa, mas graças a Deus, graças a tudo isso que a gente vem vivendo, a gente vem descobrindo novas maneiras de nos reunirmos, novas maneiras de nos reencontrarmos e, melhor ainda, ter a possibilidade de aprender, ter a possibilidade de conversarmos acerca da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, e trazendo um pouco mais de diálogo, de conhecimento a todos nós. Hoje a gente vai estar falando, como a Karina colocou, muito bem colocado, no tema Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Como a própria Karina colocou na apresentação, e para entendermos melhor, vamos voltar pouquinha coisa só na história. Como foi dito, né, foi Paulo que escreveu essa carta, Paulo de Tarso que escreveu essa carta aos Coríntios. Saulo, o seu nome de batismo, nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo em Tarso, província de Mersim, na zona meridional da Turquia Central. Saulo era descendente de uma respeitável e rica família de judeus, da diáspora. Possuía a cidadania romana e iniciou a sua formação nos estudos judaicos aos 14 anos de idade, em Jerusalém, sob um costume muito rígido. Esta formação rígida, somada às suas características pessoais, fez com que ele acabasse por questionar as ideias dos primeiros cristãos. De certa forma que ele começa uma perseguição desta boa nova. Certa ocasião, sentindo-se gravemente insultado por Estevão, na Casa do Caminho, e deu início à violenta perseguição aos cristãos, culminando com a lapidação e extermínio do próprio Estevão, que era irmão de sua noiva Abigail. Saulo, a caminho de Damasco, na continuidade da sua perseguição, aparentemente aí então com 25 anos de idade, teve um encontro com o Mestre Jesus. Esse encontro com o Mestre Jesus, ele é muito conhecido, né? Do clarão que aparece na estrada, esse clarão, essa luz tão forte que o derruba, que leva Saulo ao chão, e uma voz também muito grave e forte, dizendo: Saulo, por que me persegues? Saulo, então, ele perde a visão, né? E ele, passado um certo período, ele é socorrido, né, por Ananias. E a partir desse momento, dessa recuperação dele, no qual ele volta a enxergar, Saulo então se converte em Paulo. E ele usa toda a sua energia moldada durante os anos anteriores para a divulgação do cristianismo, ciente do seu papel e de todas as consequências dessa missão. Graças a esta força de conduta de Paulo, os ensinamentos cristãos são difundidos pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, acho que é interessante, por isso que a gente sempre faz um processo histórico. Paulo percorreu mais de 16 mil quilômetros, agia com ética, não permitia o mercantilismo no cristianismo e pregava o evangelho gratuitamente. Foi acusado de traição por Roma e, como cidadão romano, pediu para se defender das acusações. Enviado para a capital do Império Romano por volta do ano 60, passou mais 2 anos em prisão domiciliar até ser decapitado nos primeiros meses do ano de 67, durante a perseguição de Nero. Inclusive, Nero, ao incendiar Roma, o que Nero praticava em Roma naquele momento, ele atribuía uma culpa aos cristãos, e tendo como principal culpado ali Paulo.
Com 59 anos de idade, 30 deles dedicados à divulgação do cristianismo, dos quais 6 anos amargando prisões, açoites, apedrejamentos, até a sua decapitação. Aqui falamos apenas um pouquinho da história desse grande apóstolo do cristianismo. Paulo, após a sua conversão, como dito anteriormente, havia fundado várias igrejas, dentre elas a igreja da cidade de Corinto, na Grécia. Aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, Paulo escreve 2 cartas a esta igreja, pois ela estava dividida, distanciando-se cada vez mais dos ensinamentos do Cristo. Esta igreja se dividiu em grupo, cada qual defendendo a sua liberdade da prática religiosa. E foi justamente por esta conduta de divisão, essa conduta distorcida, que Paulo, utilizando-se do conhecimento que tinha sobre aquele povo, usou um jargão muito utilizado por eles. Esse jargão é o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Então era muito comum dentro dessa população ouvir isso: todas as coisas me são lícitas. E ao mesmo tempo que ele se utilizava da reflexão dialógica como um bom grego, tendo cidadania romana, outra prática entre os gregos, questionando a si mesmo a respeito deste jargão, respondendo para si: mas nem tudo me convém. Com isso, Paulo faz e divulga a reflexão de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que é lícito? O que podemos entender como lícito? Do latim lícitus, significa permitido, legítimo, legal. Pois bem, por esse viés fica claro o que é permitido, legítimo, legal, ou seja, lícito. Todavia, é possível perceber também que perante a lei dos homens, tempo e espaço, a licitude, ela é mutável. Haja vista a quantidade de leis criadas que caem em desuso, e a quantidade de leis novas que surgem para reparar algo. Por exemplo, nos dias de hoje, as leis que surgem protegendo minorias e a proteção às mulheres. Se tivéssemos no nível de educação e evolução, essas leis não seriam necessárias. Às vezes a gente pega algumas leis antigas e que hoje a gente fala: meu, essa lei não tem nem pé nem cabeça. Na época existia. Tomara que daqui a alguns anos, que seja breve, essas leis que hoje são necessárias e que são colocadas atualmente, ela seja visto como algo que imagina. Como é que pode? Para que existiu uma lei dessa, sendo que somos todos irmãos, somos todos seres humanos, né? Então, tomara que isso aconteça. Para a doutrina espírita, quando falamos de tudo me é lícito, permitido, estamos falando de livre-arbítrio, onde temos a possibilidade de escolher nossos caminhos, nada é proibido. No entanto, nem tudo o que escolhemos edifica. O livre-arbítrio, ele pode ser definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou agir, escolher uma delas e fazer com que prevaleça sobre as outras. Todavia, o livre-arbítrio não significa ter uma escolha plena. Liberdade somente nas escolhas. Mas não podemos nos esquecer que para cada ação existe uma reação. Perfeito, mas então como possamos identificar o limite da liberdade? O limite da liberdade está marcado em nossa consciência. Todas as vezes que ultrapassamos os limites da liberdade, nossa consciência nos cobra, e aí temos condições de arrumar ou não o trajeto. Um exemplo que todos nós aí, depois vocês coloquem no chat aí, quando fazemos algo de errado e a gente a gente fica com a consciência pesada, o alarme não disparou naquele momento? O alarme não soou? Não fez com que a gente sentisse que a gente tinha feito algo errado? Pois é. A partir desta consciência
dessa sensação esquisita que fica dentro de nós, a gente fica angustiado até resolver essa questão. Isso é o exemplo que a gente pode dar de consciência pesada, de uma escolha que fizemos e temos que corrigir o erro. É importante ressaltar que há uma diferença enorme entre o querer, o poder e o dever, dentro do livre-arbítrio, tá? Eu quero muito sair, passear e viajar, ir uma festa, encontrar os amigos para conversar. Quero muito. Eu posso, pois tem esse direito de ir e vir. O direito de ir e vir do cidadão brasileiro, ou seja, um dos direitos fundamentais, está ancorado no artigo 5º do inciso 15 da Constituição Federal, além de ser dono da minha vida, um cidadão livre. Então, eu quero, eu posso, eu devo. Aqui é que a coisa muda de figura. Como que eu vou explicar para os meus filhos que veem tempo todo a divulgação do coronavírus, da necessidade do uso de máscara, da necessidade da higienização com sabonete e com álcool gel para a higienização das mãos, hashtag se puder fique em casa. Como diz aquela frase, o que você faz soa tão alto que quando você fala não consigo lhe ouvir. Em suma, qual é o exemplo que eu estou passando para eles? Aí é o grande X da questão, porque aí eu quero, eu posso e eu devo. Temos uma sociedade do micro a macro em que um indivíduo depende do outro. Aquilo que um faz repercute no outro. Por isso o Livro dos Espíritos, na lei de liberdade, nos traz na resposta à questão de número 826. Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Pois bem, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tenho a liberdade da expressão, todavia, será que posso falar tudo o que penso, tudo o que eu acho? Quem de nós já não ouviu alguém dizer, eu falo mesmo, porque eu sou assim, eu sou autêntico, sou verdadeiro. Se eu tiver que falar, eu falo. Ser autêntico, ser verdadeiro, não é sinônimo de grosseiro, de pessoa mal educada. Eu posso fazer o que quiser, pois o plantio é livre. Porém, não podemos nos esquecer, jamais, que a colheita é obrigatória. A propósito, vale ressaltar aqui que a utilização do nosso livre-arbítrio, do tudo me é lícito, pode interferir no nosso próprio plano reencarnatório, nós como espíritas que acreditamos na reencarnação. Quantas vezes não recebemos chamados e por um motivo ou outro deixamos passar as oportunidades? Vou contar uma historinha, não é muito grande. Essa historinha está no livro Pontos e Contos, do irmão X, psicografado por Chico Xavier, só para exemplificar, tá bom? Vamos lá. Só tomar um golinho d'água antes, que a minha esposa trouxe. Obrigado, viu? Quando o Senhor determinou que algumas das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem antes das demais e disse-lhe compassiva: o poder superior governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam as minhas. Veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os quando julga oportuno. Sê simples para contentar a ti mesmo.
O tempo urge, exclamou o homem sarcástico. E se o minuto é meu, o que me importa a eternidade? Gozarei o dia segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Chegou a bondade e suplicou. Ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compreensivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que a fortuna não o ensegueça. E o pobre reclama concurso, para que a escassez não o conduza ao desespero. O tempo urge, gritou o homem. E não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. Surgiu a paz e implorou. Amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronizes a discórdia. Cede em favor dos necessitados, não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem. E se eu renunciar em benefício alheio, que será de mim? Cedendo perderei, não guardo vocação para a derrota. Em seguida compareceu a paciência e aconselhou. Age com calma. Não exijas serviçais em toda parte, porque a tarefa de outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes, consciente das próprias necessidades espirituais. Não esmague as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde estiveres. O tempo urge, repetiu o homem irônico, e as horas correm excessivamente apressadas para que me entregue a problemas de tolerância. Fixando direitos alheios, não perceberei os que me dizem respeito. Logo após abeirou-se dele a compaixão, implorando. Irmão, apieda-te dos fracos. O interpelado não lhe permitiu continuar. O tempo urge, bradou. E a questão dos pusilânimes não me atinge. Sou forte, e nada possuo de comum com os inúteis e inábeis. A caridade apareceu e apelou. Meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade mora contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldares a lei do amor, a benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarguiu entediado. O tempo urge. Deixe-me! Conheço o caminho e venerei por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal, e quem muito ampara, desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor que o homem estragava o tempo e consumia a vida inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhe alguns dos seus poderes de modo a chamá-lo a juízo. Aproximou-se inicialmente à dor. Não lhe deu conselho algum. Privou-o do equilíbrio orgânico e acamou-o. O homem modificou gesto e linguagem, suplicando: quem me acode? Compadeçam-me de mim. Mas a dor apenas respondeu: o tempo urge. Logo após veio a verdade e apodreceu-lhe o corpo. O homem rogou: piedade, piedade, salve-me. A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida veio a morte. O homem reconheceu-a apavorada e pôs-se a gritar: livre-me do fim, não posso partir, não estou preparado, socorro, socorro. A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge, e arrebatou-lhe a alma. Tudo me é lícito, inclusive renunciar às possibilidades que nos aparecem, perdendo oportunidades que talvez não mais voltarão. Quantas oportunidades nos deparamos no dia a dia e quantos deixamos passar? Vamos fazer um breve raciocínio. Na Casa de Solidariedade, esta casa no qual frequentamos, na qual temos a possibilidade de conhecê-la mais de perto, dando somente como exemplo, porque hoje exemplos existem milhares. Quantas tarefas a casa não possui? Seja no apoio material, espiritual, emocional. A casa que hoje atende mais de 60 famílias,
que vivem vulnerabilidade social através da doação das cestas básicas. Os trabalhos que a casa possui, mesmo que hoje, ainda remotamente, como essa palestra live e como tantos grupos de trabalho que existe, onde leva o alento espiritual para cada pessoa. Quantos trabalhos, quantas oportunidades não surgiram nesse breve período que nós estamos passando, de pessoas que atenderam o chamado ao ver alguém passando fome, alguém passando necessidade. E ainda, quantos outros chamados no dia a dia passam por nós? Não estamos falando somente de questões religiosas, mas nós estamos falando de situações de vivência em grupo, onde que às vezes nós percebemos que alguém do trabalho, ou alguém próximo, ou alguém até que nos encontramos em algum lugar, por exemplo, ponto de ônibus, que era muito comum, e a gente ter a possibilidade de fazer algo. Quantas vezes estamos na estrada, entre aspas, tá? A caminho de Damasco, e ignoramos o chamado. Não estamos aqui falando que vamos nos converter da noite para o dia, pois mesmo Paulo, que para chegar ao Cristo foram decênios de preparação. Ele foi se preparando ao longo de sua trajetória até chegar a encontrar Jesus. Isso vai acontecer com nós. Nós estamos no caminho, nós estamos trabalhando em relação a isso. Mas temos que começar primariamente fazendo o simples, para gradativamente chegarmos no impossível. O que vem ser o simples? Nos ouvir, ajudar o próximo naquilo que a gente possa doar de melhor. Se hoje a gente pode doar algo material, que a gente doe. Que hoje a gente possa, não tenho condições de doar algo espiritual, material, mas eu tenho condições de ouvir aquela pessoa, que eu possa ouvir, e assim sucessivamente. Quantas tarefas e possibilidades do serviço ao próximo não são colocadas diariamente? A todo momento a gente vê a pandemia, quando só reforçando, porque ele é importante esse reforço. A pandemia, ela, ao mesmo tempo que ela traz algo que nos assusta, ela traz algo que nos movimenta, porque nós percebemos a necessidade de ajudar o outro. Aquelas pessoas que perderam emprego, que perderam condições materiais, e aonde a gente está ali justamente buscando ajudar. Alimentos do corpo físico e da alma. É interessante porque a gente tem condições de escolher dentro desse livre-arbítrio, dentro de todo esse nosso conhecimento, né, que gradativamente ele vai sendo construído. É importante a gente entender quando Paulo falava de tudo me é lícito, porém, mas nem tudo me convém. É porque nós temos uma liberdade de ação muito grande. Nós temos condições de fazer algo grandioso, porque nós somos, como foi falado, somos livres. Mas ao mesmo tempo nós temos que pensar sempre nessa nossa liberdade. O quanto a nossa liberdade, o quanto o nosso direito pode interferir no direito do outro. Somos seres com direitos? Somos. Mas também somos seres de deveres. E isso a gente não pode esquecer. Eu vou ler um trechinho do prefácio do livro Paulo e Estevão. Esse livro psicografado também por Chico Xavier, por Emmanuel. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Olha lá, hein? Agora é o grifo nosso, parênteses nosso. Eu vou repetir.
todos os homens aqui nós entendemos todos, tá? Menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira bem sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia nas trevas das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens da história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus, que equilibra o universo. É muito interessante que Paulo, quando ele já está condenado, e ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser decapitado, era questão de tempo, e ele vai se preparando com uma tranquilidade, com uma certeza, e é interessante porque Paulo, ele tem a mesma certeza e angústia que ele tem de tudo que ele tinha feito com Saulo, ele tem a certeza de tudo que ele fez como Paulo. Ele tem uma angústia muito grande, e naqueles pensamentos de lembranças, inclusive em relação a Estevão, mas depois ele se sente tranquilo em relação a tudo que ele fez como Paulo, nos mais de 16 mil quilômetros percorridos, levando a boa nova, o ensinamento do Cristo. Sem internet, sem carro, sem trem-bala. Imagina, né? Hoje, se pedissem para nós, a gente já ficaria, né? Mas não vai dar, a gente não vai conseguir fazer, não, esquece. E ele fez tudo isso. Mas então, dentro de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como podemos saber até onde podemos ir? Além daquele ditado popular, o seu direito termina onde começa o do outro, há um ensinamento ainda maior, que serve para tudo e é a bússola que nos orienta no caminho de evolução. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos a liberdade, temos livre-arbítrio, todavia, não podemos fazer tudo o que nos convém, sem levar o outro em consideração. E este outro pode ser, inclusive, nós mesmos. Então, o que seria, qual é essa bússola que nos orienta no caminho de evolução? Eu brinco muito com meus filhos. Eu falo, vocês vão ouvir isso a vida inteira e a gente vai estar falando isso sempre para vocês. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que vos fosse feito. Ou, pegando o ganchinho que a Karina deu, bíblico, em Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este é o caminho. Tudo que a gente for fazer em nossa vida, se a gente tiver tempo de pensar,
para agir e nesse pensamento a gente lembrar desse ensinamento que resume tudo. Se eu fizer algo, vou estar prejudicando alguém? Se eu fizer isso, vou machucar alguém, vou ferir alguém, vou prejudicar alguém? Então eu já não faço. A minha licitude, a minha liberdade, o meu livre-arbítrio, ele é medido dessa maneira. Na reflexão desta noite, já encerrando, é isso que eu destaco 2 pontos principais. Os chamados, eu acho os chamados extremamente interessantes, né? Porque às vezes nós somos chamados em locais que a gente nem espera. E às vezes a gente se pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, como Paulo nos ensina, segue. Paulo, no final da sua vida, ele tem tanta certeza dos ensinamentos de Cristo, ele tem tanta certeza de que o Cristo é o caminho, que ele já não, ele não tem dúvida. Ele simplesmente vai. Então esse é um ponto dos chamados. E o outro ponto que eu destaco é justamente o fato de todas as ações que nós fomos fazendo, se nós queremos ser livres, e a liberdade aqui, quando a gente fala de uma liberdade plena, eu estou falando de uma liberdade de consciência. Essa é a verdadeira liberdade. Quando eu for fazer algo, eu pensar se eu gostaria que fizessem comigo, ou como eu poderia estar prejudicando outra pessoa, a gente vai ficar sempre livre. Livre no local principal, que é a consciência. Então, nesse momento, já encerrando, eu convido a todos a cerrarem os nossos olhos, fecharem os nossos olhos, aproveitando essa música tranquila, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Aquele Mestre compassivo, aquele Mestre de amor, aquele Mestre que quando esteve entre nós fisicamente, em momento algum nos surtiu a rebelião, sempre nos orientando no amor e na compreensão. Elevamos também o nosso pensamento a Paulo, que nos ensinou muito em relação ao amor, em relação à dedicação, em relação a apaziguar os ânimos, trazendo a paz por onde passou, trazendo o ensinamento vivo do Cristo por onde transitou e onde deixou os seus registros através de inúmeras cartas às suas igrejas que trabalhavam tão firmemente o cristianismo, o ensinamento cristão. Elevemos nosso pensamento e vamos buscar a nossa casa de solidariedade ou qualquer local que nos traz a paz e a tranquilidade, que nos traz a serenidade tão necessária no dia a dia. E recebamos, vindo do alto, esta energia que cai como um bálsamo sobre nosso corpo, sobre nossa alma, reequilibrando não só os nossos órgãos físicos,
mas os nossos chakras espirituais, os nossos pensamentos, o nosso ser. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de, nesta noite de sexta-feira, estarmos aqui reunidos. Que tenhamos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não pudermos mudar. Coragem para mudar aquela que pudermos. E sabedoria e discernimento para distinguir umas das outras. Que o Senhor nos acompanhe durante toda esta semana e agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, esqueci de abrir o microfone. Aê, aí sim! Marcos, adorei sua palestra falando de Paulo. Paulo é sempre maravilhoso, né? É mais um exemplo, né? A gente tem tantos exemplos, eu acho. Tem tantos exemplos que vêm percorrendo a nossa história da humanidade, né? Eu gosto muito de sempre levar em consideração a história da humanidade. Então, eu acredito muito que a gente está acreditando ainda numa vinda do Cristo, assim, uma vinda do Cristo, não, uma vinda de Jesus, né, encarnado ali. E só que a gente ainda tem dificuldade de ver que o cristianismo, as atitudes cristãs que ele deixou, em determinadas épocas da humanidade surgem espíritos que trazem isso à tona, né? Então que a gente consiga observar e que a gente troque aquela coisinha de que, não, eu não consigo para, poxa vida, eu vou tentar. Eu não vou ser igual, por exemplo, Adolfo Bezerra de Menezes, que está atrás de você aí, ou Joana de Ângeles, mas eles são espelho, Sim. né? Eles são referências. Então, Sim. por que eu não posso pegar alguém como referência e gradativamente ir me lapidando, né? Uhum. Uma pergunta para você, Marquinhos, da Fabiana. Podemos mudar a trajetória em qualquer fase da nossa vida? Aí depende. Eu não sei qual é a trajetória que ela quer mudar. Fabiana, para quem não conhece, para quem não é da casa, Fabiana é minha esposa. Então, se eu não sei qual é a trajetória que ela quer mudar, eu vou falar depende. Não, tirando a brincadeira de lado, eu não sei o que se passa na cabeça dela neste momento, podemos e devemos. E isso daí a gente vai sentir. A gente sente. Quando a trajetória tem que ser mudada, a gente sente. Por quê? Porque a vida nos dá aviso. Então, basta a gente ter tranquilidade. E elevar sempre o pensamento. É interessante porque como a gente vive em altos e baixos, né? Uhum. É interessante que nesses momentos de turbulência, nesses momentos de mar revolto, onde que a gente precisa buscar a tranquilidade, que a gente busca a tranquilidade sim, que a gente verifique o que precisa ser modificado e a gente mudar a trajetória. E isso daí é possível em qualquer época da nossa vida. A gente não está fadado. A gente não está determinado. Está determinado, tá isso. Não está. A gente pode, isso daí o livre-arbítrio nos permite isso, né? A gente pode. E para ter a certeza absoluta em relação a isso, elevando sempre o pensamento, buscando sempre a ajuda, né, dos amigos aí espirituais. Então, Marcos, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem, mas que eu acho fantástico, né? Apesar de ser bem sincero, eu ainda estou tentando colocá-la em prática. Ela fala assim: você tem a oportunidade de recomeçar todos os dias de manhã quando você abre o olho.
Ou seja, né, eu às vezes fico pensando, poxa vida, se eu pudesse eu faria tal coisa, mas eu posso. Eu posso, né? Uhum. Eu não sei quantos anos ainda mais vou viver, espero viver muito mais, mas eu posso fazer as coisas que eu quiser fazer em qualquer momento da nossa vida. Basta o quê? Queremos. Isso daí é querer, é poder. Marcos, eu marquei essa frase que eu achei muito linda que você leu do livro Paulo Estevam, que o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Exatamente. E é interessante, né? Eu vou pegar esse trechinho e vou fazer uma analogia, mas bem por cima mesmo, a uma situação que a gente está vivendo nesta semana, hoje. Até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente estava, nós aqui ainda estamos muito preocupados com vacina, correto? Uhum. E Israel, eu só vou citar porque é algo que está acontecendo. É um dos países que mais vacinou nessa época. É um dos que tem maior quantidade de vacina, tanto que os idosos lá que estavam bem vulneráveis, hoje praticamente não há óbitos de vulneráveis. Perfeito. A vacina, o cuidado com o próximo, por mais que sejam coisas longe, são lampejos de amor. Por quê? No momento em que nós estamos, quando eu ponho uma máscara, eu estou me preocupando com você. Uhum. Ah, não chega a ser uma coisinha, ah, não, mas isso não é amor. A partir do momento em que eu me preocupo, no mínimo, com o outro, é um sentimento diferente. Sim. Pois bem, quando uma situação foi resolvida, voltou-se às guerras. Porque está tendo conflito essa semana lá entre Israel e Palestina. Uhum. Então, o amor realmente é a força que equilibra o universo. E quando a gente tiver o amor como preponderante na nossa humanidade, o universo vai estar reequilibrado. Agora, vamos trazer para o micro-universo que somos nós. Quando estamos bagunçados, a gente tá daquele jeito, né? Tá chutando o cachorro, Sim. tá perdido. Agora, quando a gente sente o lampejo de amor, que a gente não ama o tempo inteiro, mas quando a gente sente o lampejo de amor, quando a gente tem algo positivo que nos traz harmonia, o que a gente faz? A gente equilibra. Então, a gente pode pegar o nosso universo, a gente pode pegar como parâmetro, sim. Uhum. Adorei também essa frase. E tem mais uma perguntinha da Fabi. Em tempos de pandemia, longe da vivência com o outro, qual o papel, eu acho, das famílias para ensinar as crianças a importância do outro em nosso viver? Como ensinar os limites das nossas ações? Olha, eu continuo falando regra básica. Né? Os meninos aqui em casa ouvem direto, até porque quando a gente fala, eu sou o primeiro a ouvir. Você vai fazer algo, pode vir a prejudicar alguém, ou se aquilo que foi feito, se aquilo que você vai fazer, você não gostaria que fizessem com você, não faça. Independentemente se a gente está numa sociedade minúscula, como, por exemplo, aqui em casa nós somos em 4, quanto numa sociedade maior, uma macro sociedade. Toda vez que a gente fosse tomar uma atitude, a gente lembrasse dessa lei básica, a humanidade já teria dado saltos gigantescos, né? Sim. Mas é difícil no dia a dia, é difícil? No dia a dia é difícil. Mas para um pouco para pensar, né? O nosso pensamento, ele é muito rápido. Mas se a gente conseguir frear a língua, porque o problema não é o pensamento, né? O pensamento, lógico, a gente sabe das emanações Uhum. vibratórias dele, mas o problema não está no pensamento propriamente dito, o problema está na língua. É a língua que é o problema. Porque no que a gente pensa, já a gente fala ou a gente age, a gente já causou o desequilíbrio, a gente já causou o grande problema. Então, a importância do nosso viver com os outros é respeitar o outro. Isso é fundamento básico. Uhum. Opa, para mim,
Eu acho que eu sei quem fez essa pergunta, Marcos. Nossa, vamos lá. O Marcos perguntou para o Marcos. Qual é o seu maior Isso. aprendizado ao preparar essa palestra? Onde ela te tocou? Olha, o meu maior aprendizado foi manter a calma, viu? Porque é uma palestra difícil, não é um tema fácil. Assim, para mim, não é um tema fácil. Toda vez que tenho que fazer, graças a Deus, que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês através da live, sempre é um sufoco, porque o que eu venho percebendo é que gradativamente o sarrafo tem uma coisa uma frase muito comum hoje em dia que gradativamente o sarrafo vai subindo, né? A dificuldade vai aumentando porque o pessoal, né? Isso aí inclui você, tá? Vai se preparando de uma tal maneira que a gente fala, gente, nós temos que entregar no mínimo igual, né? Longe ainda, mas o igual. Então, assim, a gente aprende muito. Eu aprendi muito relendo algumas coisas de Paulo, né? Vendo filme sobre Paulo, buscando o entendimento correto, o que a doutrina fala, o que a doutrina espírita entende por essa passagem de Paulo, que é a questão do livre-arbítrio, questão da lei da liberdade, que é fundamental, né? Quem tem oportunidade, gente, quem tiver oportunidade, não só nas escolas da Casa de Solidariedade, mas através do Livro dos Espíritos, que eu falo que para mim foi o livro que mudou a minha vida, né? Eu sabia que existia algo na minha infância, eu sabia que existia algo dentro de mim, só que eu não conseguia encontrar o que era. E quando eu encontrei o Livro dos Espíritos, tudo o que eu acreditava na minha vida estava escrito nele. Leia as leis, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de progresso, amor e caridade, lei de destruição, lei de conservação, lei do trabalho, leiam todas as leis. Ali a gente vai entender muita coisa que muitas vezes a gente se angustia no dia a dia. Então, assim, eu aprendi muito, mais uma vez, agradeço demais a oportunidade que a casa dá, de a gente estar vendo e se revendo, lendo e aprendendo. Marcos, eu achei muito importante quando você falou da consciência, né? Do livre-arbítrio, que a gente tem consciência, né? Que as leis de Deus estão gravadas na consciência. E aí, você falando da consciência me fez lembrar aquela frase de André Luiz, que só é verdadeiramente livre quem sabe obedecer, né? Que eu acho que tem tudo a ver com as leis, né? Nós só seremos livres, né? Espíritos livres, quando a gente aprender a obedecer às leis. Senão a gente vai estar sempre preso às consequências, né? Dos nossos atos aí não tão legais, né? E a gente acaba ficando preso às leis. Exatamente. E é aquilo que a gente, infelizmente, a gente tem essa noção, a gente sabe disso. A gente tem elas gravadas, como você falou, a gente, mas onde estão as leis? No Livro dos Espíritos é perguntado, né? Mas onde estão essas leis? As leis estão na consciência. E a gente sabe que elas estão na consciência justamente porque quando a gente faz algo errado, a gente sabe que errou. A gente sabe que pisou na bola. A gente fica se justificando. Não, sim, mas a gente fica buscando o habeas corpus, mas a gente sabe que a gente errou. Tem um comentário da Cris agora. O amor é a reunião de todas as virtudes a que você se referiu no texto. E eu acho interessante algo sobre o amor, né? O amor, assim, a gente às vezes pensa assim, poxa, mas o amor é algo tão longe, ou tem 8 ou 80, né? Nós somos muito 8 ou 80. Ou a gente ama demais, ou a gente fala que a gente não é capaz de amar. A gente está aprendendo ainda nesse processo de evolução. Então nós temos lampejos de amor, né? O lampejo de amor, para cada um de nós que já sentiu, é uma sensação que ela é indescritível, né? O amor, ele é algo indescritível, não dá para colocar no papel o que é, mas nós temos lampejos de amor. O nosso trabalho é justamente ir aumentando esses lampejos de amor para lampejos ainda maiores, até eles se tornarem algo que seja comum na nossa vida. Muito bem, acho que acabaram as perguntas. Tem um comentário do Anderson. Nossa, quanto tempo que eu não vejo o Anderson. Boa noite, Marquinhos. Obrigado pela palestra de hoje, trazendo a história de Paulo.
Em determinado momento da palestra, você comentou a respeito das nossas atitudes na pandemia que impacta o outro. Você acredita que este respeito ao próximo, o cuidado com o outro e a solidariedade neste momento seguirão após passarmos por este período? Olha, vou ser bem sincero, tá? Eu acho que enquanto a gente não respeitar o próximo, não ter cuidado com o outro, não ter solidariedade, esse momento não vai passar. Porque é assim, não é este o momento, outros virão. Né? A gente está num ponto que eu acredito muito na questão de lei de progresso, a humanidade tem que evoluir. Né? E graças a Deus, aos amigos espirituais, não foi através de uma guerra física, de uma guerra de bombas, de uma guerra de flagelos humanos. Exatamente, entre países. A gente está tendo uma oportunidade que é justamente o contrário, né? Os países de maior poderio econômico e também bélico, eles hoje se uniram de uma forma de buscar o quê? Uma salvação para um inimigo invisível. Se a gente se atentar a esses pequenos detalhes, a gente vai ver que a chave foi dada aí, a receita foi dada aí. Olha, continua nesse caminho. Continua nesse caminho que vai dar certo. Então, se lá na frente, como o Anderson colocar, a gente abrir mão disso, falar assim, bom, agora que passou, agora eu vou poder fazer tudo que eu quero novamente, aí mais cedo ou mais tarde uma outra coisa vem justamente para nos levar ao progresso. Eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha aprendido com isso, né? O respeito ao próximo, enfim, o cuidado com o próximo. E tem mais um comentário da Dani. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sempre. Sempre. Aqui em casa, quando a gente faz as preces à noite, a gente sempre coloca da seguinte maneira. Inclusive durante essa pandemia, né? Porque às vezes as crianças estão em casa, a gente faz isolamento no máximo que dá, só que por motivo de trabalho a gente sai, né? Eu, a Fabiana, a gente acaba saindo, revezando e cuidando das crianças que não saem. Mas a gente sempre fala da vigilância. Vigilância física. Eu tenho que estar com máscara, tenho que cuidar da higienização, tenho que cuidar do próximo. Esse é o meu cuidado físico, tá? Essa é a minha vigilância física. Vigilância espiritual. Vibrando positivamente, tomando cuidado sempre com o outro, sempre vibrando em conversas que possam levar para lados negativos ou lados que não vêm de encontro a esse processo que nós estamos passando. Então, sempre vigilante. Eu ouvi que determinada coisa aconteceu. Elevar o pensamento. Elevar o pensamento e acreditar no poder maior. Bom, gente, acho que agora nós vamos encerrando, né? A Casa de Solidariedade agradece a todos que puderam participar e semana que vem tem mais. Excelente final de semana. Muito obrigada, Marquinhos, pela sua palestra. Adorei você falando de Paulo. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de aprendizado, mais uma vez, a oportunidade de estar junto com vocês. Muito bom mesmo. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.